Primeiro, para começar, eu queria agradecer a iMasters e contar para vocês uma história. Em 2012, foi o primeiro Intercom que eu fiz parte, né? E naquela época eu me lembro que eu via os caras aqui no palco e falava, cara, eu nunca vou estar naquele palco lá. Duvido de eu conseguir chegar no nível daqueles caras. E hoje, minha mentalidade é que meio que eu continuo no mesmo nível. E cheguei aqui. É muito engraçado como uma coisa vai acontecendo devagarinho. Mas é a conclusão de um ciclo para mim, sabe? Então, agradeço vocês estarem participando desse ciclo, dessa conclusão. Parece meio buzzword, que nem o Sérgio falou, né? Mas foi sem querer, gente. Eu realmente usei essas coisas. E eu preciso contar uma historinha para vocês. Em 2016, eu vim morar aqui sozinho em São Paulo, né? Eu morava em Campinas e depois de 2 anos trabalhando aqui em São Paulo, nessa vida de vai e vem, de fretado e tal, eu resolvi me mudar realmente. Eu falei, não quero mais essa vida de fretado e tudo mais. E no começo é legal, né? Você está lá com o seu canto, você faz suas bagunças, não está nem aí e tal. Fala, legal, tô agora com liberdade, né? Que é uma coisa que a gente tanto busca. Mas depois de um tempo eu senti falta de algo. Isso é muito engraçado, porque às vezes você está no meio de uma multidão e ao mesmo tempo você se sente sozinho. E aí eu notei um padrão meio que em São Paulo. Eu falei assim, caraca, que engraçado. Tem bastante gente aqui que tem aquele melhor amigo do homem, né? Que é o cachorro. Aí eu falei, pô, eu sempre quis ter um cachorro. Meu pai tem alergia a pelo e por isso eu nunca pude ter. Só que eu moro num apartamento de 42 metros quadrados. Então eu não posso ter um cachorro. Eu ia ter dó dele de ficar num espaço tão pequeno. Até fico com dó de mim mesmo. Mais um cachorro lá. Bom, eu não tenho espaço para ter um cão. Aí eu falei, mas e se eu tiver um negócio eletrônico? Se eu tiver um robô no lugar do cão? Será que é possível isso? E aí eu fui lá e desenhei, né? Fiz meu primeiro rabisco aí. Desculpa, eu não sou nenhum desenhista, né? Eu criei o Bola, porque eu não tinha nome para dar. Eu falei, ele é uma bola. A ideia era uma esfera de acrílico. Eu tinha um smartphone lá em casa parado. Aí eu falei, vou colocar o smartphone dentro da esfera de acrílico e meio que ele, com reconhecimento de imagem e tudo mais, interage comigo. Mas o projeto não andou muito. Até que um dia eu estava conversando com a minha tia, e esse menino aqui na rede, na esquerda, é meu primo, ele tem autismo. E a minha tia falou assim, poxa, os autistas eles progridem muito com a companhia de um cão, né? E vocês estão vendo aqui, são 2 autistas que estão com o cãozinho deles. Nos Estados Unidos tem até o que a gente chama de service dogs, né? São os cachorros que eles são adestrados para ficar junto com os autistas. Só que ele tem alergia a pelo, o meu primo. Então ele não pode ter nenhum bichinho de estimação. Aí eu falei assim, bom, peraí, eu não posso ter um cachorro por causa de espaço, ele não pode por causa de pelo. Mas é quase o mesmo problema. Ele quer um bichinho também ali, é um robô. E aí é a coisa que eu digo para vocês que na carreira de dev, em todos esses anos, é o maior dos combustíveis que você vai conseguir. É o propósito. É aquela coisa que te move para frente, aquilo que você fala que é a razão por aquilo que você faz, sabe? E eu comecei uma extensa pesquisa sobre os robôs. Então, por exemplo, esse da esquerda aqui é o Romibo. Aquele olhinho que vocês estão vendo lá é um smartphone. É quase a mesma ideia. É como vocês conhecem o Furby, né? Aquele brinquedinho. É quase um Furby gigante, né? Ali em cima você tem o Buddy. Ele não é um robô voltado para autista. O da esquerda e esse aqui de baixo eles são voltados. O de cima ele pode ser usado para ajudar autistas, mas ele não é exclusivamente para isso. Ele é mais como um assistente pessoal. Assim. Ele brinca com você e tudo mais, mas ele é mais como um assistente pessoal. E o de baixo, esse carinha que eu teria pesadelo à noite, é o Zeno. Preciso até falar com o Zeno Rocha. Bom, ele é feio assim, porque a face dele o autista ele tem um defeito, um probleminha, digamos assim, um defeito de fábrica ali, que é reconhecer expressões. Vocês devem até ter visto no The Big Bang Theory, por exemplo, o Sheldon tem dificuldade, né, de reconhecer quando a pessoa está sendo sarcástica ou não e tal. E para o autista poder tocar na face para entender como que a face está, quando ela está feliz ou triste, é muito importante. Por isso que o Zeno ele move a face, certo? E aí quais são os problemas dos robôs que eu encontrei? O custo elevado, acho que todo mundo aqui sabe disso, não é à toa que a gente não tem robô em casa, né? São difíceis de montar quando eles são open source. Você que aprende com ele e não ele com você. Então, meio que você tem que aprender a usar o robô.
São educacionais, eles não são como um pet, então eles não são como um cachorrinho ou alguma coisa assim. Eles não são realmente open source em alguns deles, tipo, o cara abre só uma libzinha lá para você conseguir colocar mais função, mas você não consegue ver como o robô funciona. São difíceis de pegar, então uma criança ela quer pegar o robô, certo? E tem robô que se você pegar quebra, né? Dependendo, você puxa a rodinha ali e quebra. E o personagem ele é distante do ser humano, ou seja, ele é muito robô. É estranho falar isso, mas o robô ele não pode ser muito robô, ele tem que ser um pouquinho humano. E aí, por uma pesquisa mais extensa, eu achei o Leka. O Leka é esse robô, ele está sendo feito através de crowdfunding, e por curiosidade, é muito parecido com aquele desenho que eu fiz lá em janeiro, né? Eu falei assim, caraca, meio que chegaram no mesmo conceito, né, do que eu estava imaginando. Só que o Leka, ele só rola e tem esse rostinho aí que reage e tal. Ele não tem reconhecimento de imagem, nada disso. Ele é um robô um pouco mais simples. E eu estava imaginando alguma coisa próximo da IVA, lá do Huawei, né? Quando eu digo que o robô tem que ser um pouquinho mais humano, vocês não têm a sensação que a IVA está tipo sorrindo? E ela não tem boca, né? A gente olha muito a expressão pelos olhos. E é isso que eu senti falta na maioria dos robôs. Até que eu achei o Cosmo. O Cosmo ele é um robozinho que a galera que fez o Huawei ajudou os caras a fazer o design do Cosmo, né? Então você consegue ver que o Cosmo está dormindo, né? Ele está meio tipo sonolento, e depois que ele ficou feliz quando ele fez alguma coisa, né? É esse tipo de pegada que eu quero no robô. Só que o Cosmo, se eu der para um autista, vai durar nem 1 minuto, né? Porque vai arrancar a rodinha e tudo mais. Bom, como é que eu faço o MVP de um robô? Né? A gente que gosta muito aí de software, de fazer o mínimo produto viável, como é que eu faço assim, o mínimo? Só para eu testar minha ideia. Eu comecei a fazer robô muito cedo. Sim, sou eu aqui sem barba. Eu sou assim, tá? Em 2005. Em 2005, eu fiz esse carrinho ser controlado via internet. Então, as pessoas... Está vendo aquele tripé ali atrás? Tinha uma webcam e as pessoas podiam controlar esse carrinho pelo site do carrinho. Saca? E aí eu falei, puta, verdade. Para eu conseguir fazer um robô mais rápido, é muito mais fácil eu colocar inteligência no meu computador e o carrinho ser um terminal burro. Simplesmente ele reage aos comandos que eu mando. Só isso. E aí eu fui no Extra, né, fazer compra. Aí eu fui num dia, tinha essa promoção assim, carrinho, né, controlado via rádio e tal, de 59 por 42. Aí eu falei, tentador, né? Aí eu esqueci de comprar um negócio, voltei no outro dia. Aí estava já de 42 por 34. Falei, tá, me vê 2, vai. E aí em casa eu tinha uns Node MCUs, né? São essas plaquinhas com Wi-Fi, com microcontrolador, que você consegue programar em Lua nelas, em Python também. E elas custam cerca de R$50. Então é uma coisa super baratinha de você unir os dois mundos, né? Eu deixar o carrinho Wi-Fi. Então qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu dei uns drifts com o carrinho, que ninguém é de ferro, né? Claro. Cheguei em casa e descobri que ele derrapava no chão de casa. Mas o robô precisa andar via HTTP. Então eu peguei o controle do robô e descobri como é que o controle funcionava. E eu vi que tinha alguns terminais ali do chipzinho do controle que quando eu colocava tensão nele, o carrinho andava. Aí eu falei, então é simplesmente eu ligar isso no Node MCU. E aí eu chamei o Lua, né? Falei, Lua, vem aqui. E eu fiz isso daqui. Então eu fiz uma página web, né? O Node MCU ele sobe um servidor web. E aí eu consigo controlar o carrinho pelo browser. Aí o que eu fiz? Eu desmontei o controle, coloquei o Node MCU no lugar da pilha, da bateria ali atrás. E aí o Node MCU tem um plugzinho USB, então meio que eu conectava na USB e conseguia só a energia, né? Não precisava conectar no computador, eu conseguia controlar o carrinho. Então funcionava mais ou menos assim, né? Meu computador mandava um post para o controle que estava lá com o Node MCU, que via a radiofrequência, né, falava com o carrinho. Só que aí eu fazendo uns testes, eu moro num apartamento pequeno e tinha hora que o carrinho não obedecia ao comando. Então meio que o RF ali, a AM, né, a frequência AM não estava tão boa. Aí eu falei, bom, mas o Wi-Fi tem cobertura na minha casa inteira. Aí eu fui hackear o carrinho. Então aí o que eu fiz? Eu arranquei o Node MCU do controle e coloquei o Node MCU direto no carrinho. Né? Aí então ficou meio que o Node MCU de carona ali dentro do carrinho, certo? E agora eu consigo mandar um post direto para o carrinho, para fazer ele andar.
Aí eles vão falar, tá, para de falar e me mostra, né? Então, deixa eu pegar aqui o carrinho. Ele estava aqui o tempo todo. Deixa eu ligar ele. Eu trouxe um roteador meu, está aqui embaixo, também está ligado já faz um tempo aí, porque não dá para confiar no Wi-Fi aí que está todo mundo usando, né? Então vamos ver aqui se já inicializou. Opa, não quero reenviar o comando, meu filho, eu quero só entrar. Aí. Essa página que vocês estão vendo, deixa eu colocar maior. Essa página aqui, ela está hospedada no carrinho, certo? Então, se eu mandar ele mover para frente, por exemplo, ele responde. Para trás, ele dá ré, certo? Tipo, ele também vira. Né? E consegue mexer as rodinhas e ir para frente e para trás. Aí eu falei, beleza, eu fiz ele funcionar assim, né? Só que apertando o botão mandando post é muito sem graça. Aí eu peguei e fiz uma página usando o jQuery e tal. E aí eu consigo controlar ele pelo teclado, saca? Assim ficou mais fácil eu controlar o carrinho, né? Ver tipo, qual que é o tempo de reação dele e tudo mais. Mas agora, para esse carrinho ficar um pouco mais inteligente, ele precisa enxergar, não é verdade? E aí, então, eu pensei assim, eu tenho uns celulares velhos em casa, só para saber, quem tem celular velho em casa, tipo Android, essas coisas? Olha quantos doadores de celular para carrinho tem. Aí eu falei assim, bom, tem lá o Android parado e tal, né? Ele tem câmera, tem todas essas coisas. Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer o celular ficar no carrinho e vou mandar uma foto por segundo para o meu computador. Falei, eu não vou abusar, né? Uma foto por segundo, vamos começar devagarinho, né? E aí meu computador meio que atua em cima do carrinho. Então eu fiz essa estruturinha para colocar o celular. Esse é um Motorola Atrix, foi o primeiro celular da Motorola Dual Core. E aí eu usei meio que uns ferrinhos que eu tinha de um kit de montar, tipo, helicópterinho, sabe, essas coisas. Mas você consegue fazer com uma chapinha de ferro, alguma coisa desse estilo. E eu sou programador web. Aí eu falei, vou fazer o aplicativo que roda no celular em Cordova. Né? Facinho para mim, JavaScript e tal, só que não. Depois que eu fiz tudo, setei o projeto no Cordova, tal, não sei o que, né, fui olhar nas entrelinhas lá, tinha lá, Camera Options Errata. Ele fala o seguinte, cara, independe da direção da câmera que você falar, ou seja, independe se eu falar que eu quero a câmera da frente, sempre vai ser a câmera de trás. Eu falei, você tá de zoeira, cara, tipo, agora que eu fiz o setup de tudo. Aí eu chamei o Java, né? Falei, Java, vem aqui. E aí, então, eu fiz o aplicativo, né, para o carrinho, que eu chamei de body, né, que é como se fosse o corpo do carrinho. Né? Preciso até ligar o celular aqui, que eu estava já esquecendo. E, basicamente, o que ele faz? Ele identifica quantas câmeras o celular tem, vê a resolução máxima que essa câmera suporta, né, escolhe a câmera frontal, e aí ele fica mandando, cada segundo, para o meu computador uma foto. Certo? E lições que eu aprendi fazendo isso. Esse celular roda o Gingerbread, né, o Android 2.3. Você programar em Android antigo é trabalhoso. Tipo, o Android Studio dá N paus até você achar o XML que você tem que editar e conseguir compilar. Depois, tirar foto. Quando você tira uma foto no celular, tem alguns celulares que alguns países fazem com que você é obrigado a sair aquele barulho da foto, sabe? Aquele clique. Você é obrigado, não tem como tirar esse barulho. E aí eu falei, pô, se o robô ficar fazendo... vai encher o saco, né? Então, o que eu achei como, tipo, truque? Você manda o preview da câmera, e aí você tira uma foto do preview. E aí eu falei assim, bom, eu salvar um arquivo de uma foto no celular e mandar isso como multipart, né, para o meu HTTP, é muito trabalhoso. Joguei B64, é string mesmo, vai. E é necessário usar uma fila de request, porque às vezes um request demora um pouquinho, então você vai criando uma fila ali e vai disparando, certo? Então ficou mais ou menos assim, né? O Java está lá no celular, o PHP, eu sou da comunidade PHP, dá para ver, né? Então eu fiz rapidão, tipo, o PHP receber essa foto e manda o post para o Lua para mandar o carrinho andar. Aí eu falei assim, bom, será que eu consigo fazer ele desviar de objeto? Né? Afinal, é para isso que ele quer enxergar. Normalmente, num projeto de robótica, você tem esses sensores. Então, o sensor maior aí da esquerda é o sonar, é igual um morcego. O da direita lá em cima é um infravermelho,
que é praticamente a luz vai e reflete, e o de baixo é um switch, apenas que quando o robô bate em alguma coisa, né, dá o clique e o robô sabe que bateu. Eu falei assim, eu não quero usar mais nenhum sensor, eu já tenho uma câmera. Será que eu não consigo fazer só com a câmera? E quando a gente fala assim de fazer o robô enxergar a distância das coisas, a gente fala de estereocâmeras, né? Então, 2 câmeras, a gente já faz tempo que tem a matemática para calcular a distância dos objetos. Mas eu só tenho uma. E uma bem porcaria, né? De um celular antigo. E aí entra, então, em 2015, foi lançado um projeto que chama Deep 3D. Basicamente, você consegue fazer a imagem do olho direito tendo só a imagem do olho esquerdo, usando redes neurais. Vocês já devem ter visto bastante na internet esse tipo de GIF. Ele foi gerado com o Deep 3D. Então, eles não pegaram 2 frames do vídeo e ficaram fazendo vai e volta. Não, é um frame que gerou o olho direito e aí você fica variando, para a gente conseguir enxergar. E o mais impressionante é que você tem mesmo a noção de que a menina está destacada do fundo, né? E aí, no mesmo ano, lançaram um paper já mostrando tipo, como que eu detecto a profundidade do ambiente, né? A distância das coisas, usando essa técnica. E nesse ano, os caras aprimoraram essa técnica e lançaram um paper mostrando não só como eu consigo fazer isso tipo, dentro de casa, mas na rua, enfim, em vários tipos de ambiente. Certo? Então, aí, quanto mais fria a cor, significa que mais longe está o objeto. Né? E, recentemente, vocês devem ter visto o lançamento do Google Pixel 2. Né? E o celular ele consegue fazer aquele negócio de desfoque que a Apple lançou com os celulares que têm 2 câmeras, tendo somente uma câmera. Ele está usando esses caras aí. Certo? É assim que ele faz. Bom, esses caras são feitos em Python. Né? Então, eu falei, Python, vem cá. Né? Vamos fazer. E aí, eu pus do robô, tirei uma foto, essa é a minha sala na esquerda, coloquei umas mochilas no fundo, né, umas caixas, queria ver como que se comportava, e é o que ele gerou isso daqui. Então, basicamente, o chão está bem próximo, tem aqui o pé da cadeira, e as outras coisas você já nem mais vê. Né? Mas falei, tá bom, tá suficiente, pelo menos ele sabe que o pé da cadeira é a coisa que está mais próxima ali também. Né? Mas falam, tá, para de falar e me mostra o demo. Né? Vamos lá. Então, deixa eu ver se eu consigo chamar um cara aqui. Oi. Então, aqui no celular, só para vocês verem, tipo, eu inicializo esse softwarezinho, né? E quando eu der Start aqui, ele começa a mandar para o meu computador os requests. Né? Então, aqui no meu computador, eu vou startar o PHP, certo? Startando o PHP, eu venho aqui e aperto Start. Tipo, ele leu tudo sobre a câmera e ele começa, eu chamei de beat, como se fosse o coração batendo do corpo. Né? E aí eu posso colocar o celular aqui já de volta no robô. Então agora, se tudo deu certo, tá lá, então o meu PHP recebendo, meu PHP está falando, não tem um container aí. Porque agora eu tenho que inicializar então o container que roda a rede neural capaz de, com uma imagem, calcular a profundidade. Certo? E é o que eu estou fazendo agora. Então, tipo, o container subiu, ele está esperando chegar um aviso de foto, chegou o aviso de foto, ele já processou. E eu vou mostrar aqui para vocês, em real time. Então, está vendo aqui a foto da cadeira, né? E aqui é a profundidade. No caso, eu transformei a profundidade em preto e branco, porque aí fica mais fácil de eu processar, certo? Não dá para ver muita coisa, mas quase funciona, tá, gente? E aí o robô, então, ele começa a mandar essa informação. Deu para ver que já apareceu um banco um pouco mais perto, né? E ele começa a mandar essa informação. Bom, sabendo a distância, eu consigo fazer o robô se movimentar, certo? E aí eu imaginei o seguinte. Eu pensei num limiar ali, para eliminar o chão, e eu dividi a imagem em 3. Por quê? Porque o robô consegue ir para a esquerda, para frente e para o lado. Aí eu faço o cálculo da média da cor, ou seja, eu quero ver qual que tem a cor mais clara. Né? Com isso eu sei que tem um objeto mais perto naquele quadrado ali. E aí meio que vira isso. Né? Aqui tem um objeto quase perto, aqui tem um objeto perto, uma cor mais clara, e aqui tem um objeto longe. Isso se resume o quê? Vire para a direita. Mas aí eu falei assim, pô, eu tô meio que
chumbando nele a forma como ele vai andar. Aí eu falei assim, e se ao invés de eu ensinar ele aprender? Quando a gente entra na área de machine learning, a gente tem meio que 3 tipos de algoritmos aí. Que eles têm o aprendizado supervisionado, não supervisionado e com reforço, reinforcement. Esse último, o reinforcement, é o que eu vou utilizar. Por quê? Porque o supervisionado, digamos que eu preciso coletar as entradas da rede neural e as saídas. E aí eu falo, rede neural, treina. Então eu teria que fazer várias vezes o robô esbarrar, tal, ficar limpando esse dado para fazer a rede neural treinar. O não supervisionado ele é mais usado para você fazer clustering, ou seja, agrupar dados, né, que não é o caso aqui. E o reinforcement é aquele tipo de algoritmo que faz com que a rede neural ela aprenda conforme ela vai tomando atitudes. A gente tem um tipo de algoritmo dentro do reinforcement que chama Q-learning. O Q-learning é basicamente assim. Você tem a rede neural, que é o agente ali, né? Ele toma uma ação. Essa ação vai refletir no mundo, no ambiente onde o robô está, por exemplo. Ele observa o mundo pela câmera, não é? Com base nessa observação, ele toma a próxima ação. Dependendo da ação que ele tomar, eu faço uma pontuação para o robô. Ou seja, eu falo que ele ganhou mais um ponto ou perdeu um ponto. E aí o objetivo dele é sempre tomar as ações com base no ambiente que deem mais pontos para ele. Aqui, no caso, ele vai ganhar ponto quando ele andar mais. Certo? Quando ele esbarra, ele perde ponto. E o Google, em 2015, foi até meio além, né? Com o Google DeepMind, eles pegaram a rede neural que a gente tem aqui e encaixaram uma rede convolucional, né? Uma convinet. Isso tornou possível, por exemplo, você fazer com que uma rede neural saiba jogar Pac-Man sem ensinar ela a jogar Pac-Man. Só com a entrada seria a imagem do jogo, a saída seria as teclas que pode apertar para o jogo, e a pontuação é a pontuação mesmo que tem no jogo do Pac-Man. Certo? Aí eles vão falar, tá, para de falar e me mostra, né? Infelizmente, eu não consigo mostrar para vocês aqui uma coisa muito treinada, porque faz 1,5 semana que eu consegui fazer tudo rodar, né? Então, ele ainda está burro, mas eu vou mostrar para vocês algumas atitudes que ele toma. Né? Então, aqui eu vou inicializar o container, e esse container pode cair, porque, já aviso, né, é um demo isso aqui. Vamos lá. Então, o robô aqui ele está aprendendo. Né? No caso aqui, ele está dando ré. E eu não sei o porquê. Mas, basicamente, ele toma as atitudes que ele vai julgando necessárias. Deixa eu ver se minha câmera frontal está funcionando. Minha câmera frontal está funcionando. Querido robô, não me decepcione. Ah, tá. É que a gente está num ambiente aqui que o chão, tudo é muito preto. Então, a similaridade de imagem está muito alta. Por isso que eu não consigo fazer ele tomar algumas atitudes. Vamos ver se eu entrando na frente ajuda. Mas em ambientes que não são muito coloridos, eu ainda estou tendo esse problema. Ele acha que ele está no mesmo ambiente, saca? O que eu faço? Deixa eu ver se... Será que ali embaixo ele anda? Vem aqui, garoto. Eu sei que você está bravo, calma. Opa. Ele resolveu dar... Vocês viram que ele foi para frente ali no começo, né? Eu juro para vocês que em casa ele vai para frente, tá? Mas a ideia é o seguinte, quando eles esbarram em alguma coisa, o índice de similaridade é muito alto. Vamos ver que talvez ele tenha treinado aqui no carpete, né? Vamos ver agora ele ali embaixo. E aí, então, tipo, ele assume que ele precisa dar uma resinha, ou seja, tipo, ele tá bloqueado. Ele não quer me ajudar hoje. Eu juro para vocês que eu acabei de fazer ele andar lá fora. Vamos checar aqui a imagem. Se está rodando bonitona. Está o carpete, está o fundo. Mas de novo, né? Eu tenho aqui uma imagem muito parecida uma com a outra, né? Bom, vocês entenderam o conceito, né? Então, a ideia é que quando ele esbarra em uma coisa, ele vê que a similaridade da imagem é muito alta. Dá para vocês verem ali que estava dando 96% de similaridade, né? Está muito alto isso. E aí ele toma a atitude de dar essa ré. Quando a similaridade não é tão alta, ele vai para frente, certo? Eu nem sei se eu colocar ele virado para cá se ajuda. E isso faz com que, então, ele entenda o que é
uma pontuação positiva ou negativa. Quando a similaridade é muito alta, ó, viu? Agora ele está vendo cores. É, garoto. Então ele entende que quando a similaridade é baixa, está vendo ali que está dando agora 83% e tal, né? Ele pode ir para frente. Quando a similaridade for muito alta, ele recebe um ponto negativo, e aí ele resolve vir para trás. Entendeu? Por isso que quando eu entro na frente dele, se ele estivesse andando para frente e esbarrasse no meu pé e ficasse forçando, ele daria ré. Porque ele entendeu que, pô, a imagem não está mudando. Foi um jeito que eu encontrei dele entender que ele esbarrou em algo só com imagem. Ou seja, não tem mais sensor nenhum. Só com comparação de imagem ele entende que ele esbarrou em alguma coisa. Certo? Eu estou com medo que esse negócio caia, né? Vamos deixar ele ali, eu quero ver o que vai acontecer. Bom, Gabriel, na sua palestra, no título, você falava de serverless. Cadê o serverless aí que você está usando? Vamos lá. Eu falei assim, bom, eu quero que seja fácil de adicionar comportamentos para o robô conforme os eventos que esse robô dispara. Queira ou não queira, ele está disparando eventos aqui, né? E que seja fácil eu falar assim, ó, roda essa função, depois dessa função roda essa, depois roda essa, para um determinado evento. Queira ou não queira, serverless permite a gente fazer isso, certo? E eu também quero que suporte N linguagens. Vocês já viram aqui que eu usei PHP, Java, Lua, Python. Então, serverless, ele faz essa mágica, né, de você integrar várias funções em diferentes linguagens. Aí, claro, na vibe open source, eu falei assim, vou usar um negócio open source. A Apache, ela tem esse projeto, chama OpenWhisk, é usado pela IBM, inclusive. Ele está virando, vocês viram? O OpenWhisk, basicamente, é você subir toda a infraestrutura que você precisa para serverless na sua máquina, e aí você consegue colocar funções, eventos e tudo mais. A arquitetura do OpenWhisk funciona assim. Você tem os triggers, ou seja, os eventos sendo disparados, e aí você tem as regras que falam, ó, quando tal evento for disparado, executa essa ação, que é uma função, depois essa outra ação, depois essa outra ação. Certo? Aí vocês estão vendo ali que tem uma ação feita em Swift, uma em Node, uma Docker mesmo, pode ser qualquer linguagem. E assim vai. Aí eu subi na minha máquina, e esse é o meu Docker PS. Olha quanto container. Vocês acham que isso resultou no quê? Minha CPU, 86% de uso, sem rodar nenhuma função, só com a infra de pé. Falei assim, então, meu filho, eu estou rodando TensorFlow aqui, rede neural, e isso gasta CPU para burro. Eu não posso já gastar 86% só para ter um servidor HTTP de pé que roda a função. Mas eu fui estudar como funcionava a estrutura dele. Estou de olho ali para ver se não cai. E aí eu descobri que funciona assim, né? Você tem um Nginx lá na ponta, ele recebe o seu request, por onde vem o evento. Você tem um controller que meio que fala quem que vai executar essa função, é o cara que tem as regras. E o Kafka é o cara que você fala assim, ó, eu preciso de um container do Python, um do PHP, um do Swift para executar essas coisas. E ele instancia esses containers e cuida de clusterizar. Aí eu falei, legal, vou procurar alguma outra coisa que use uma arquitetura parecida. Tem o OpenFaaS, né? Que também é uma alternativa open source para você rodar Function as a Service, né? Serverless. E ela é um pouco mais enxuta, mas mesmo assim, para eu conseguir rodar esse cara, eu tenho que usar o Swarm ou o Kubernetes. Aí eu falei, não. Então o que eu fiz? Eu tenho o PHP lá, que vocês viram rodando, e eu rodo esses containers, e esses containers ficam de pé. Por quê? Eu gasto menos CPU. Ao invés de ficar instanciando o container todo o tempo, ele já fica de pé. O container do Python. E ele espera um sinal. O sinal vem através do kernel. Né? Sabe quando você dá Docker kill num container? Você pode mandar um sinal ao invés de matar o container realmente. Né? E eu mando aquele sinalzinho ali, o SR1. E aí é muito mais barato. Por quê? Porque manter uma rede neural do TensorFlow em memória é menos custoso do que eu ficar instanciando ela toda vez. Entendeu? E é por isso que, então eu peço desculpas para vocês, mas o serverless de verdade eu não estou usando. Mas eu estou usando conceitos do serverless. Né? Outra coisa que vocês devem falar, pô, mas por que você não subiu no Lambda ou algum serviço assim em serverless? Primeiro, privacidade. Esse cara está tirando foto o tempo todo. Imagina uma coisa que está tirando foto na sua casa o tempo todo, mandando para um servidor que você não sabe de quem que é. Segundo, imagina que sua internet cai e aí o seu filho autista que estava lá brincando com o robô para de brincar porque ficou offline. Terceiro, latência. Imagina que eu preciso que esse robô para autista funcione lá no Maranhão, onde tem internet ruim. Certo? Então, para mim, o que mais valeu a pena é que eu peguei os conceitos do serverless e usei.
meio que com nanoservices, né? São serviços que fazem funções muito específicas, mas só isso. E a timeline do projeto ela é mais ou menos essa, né? Então, hoje, eu estou em 25% mais ou menos do projeto. Eu acho que ele vai levar mais uns 6 meses. Quer dizer, eu tenho uma timeline de 6 meses até o beta, né? Onde o meu primo vai poder brincar e tudo mais com ele. E quais são os próximos passos? Para eu fazer ele treinar mais rápido, eu posso simular o robô. Isso é uma técnica que está sendo usada cada vez mais. Então, já tem um simulador de robôs open source que a gente pode usar. E aí eu vou fazer transferência de aprendizado, transfer learning. Então, você consegue fazer com que ele aprenda no simulador e ele transfira esse aprendizado para o mundo real. Isso funciona. Então, vai acelerar o aprendizado. Afinal, no simulador, eu consigo fazer com que o mundo real aconteça mais rápido, né? Emoção. Eu vou começar a fazer a parte de emoção do robô, ou seja, ele ter o olho, ele te olhar na cara. Para isso, eu vou colocar aqui uma rede neural de identificação de face. E aí ele vai saber onde tem um rosto e o olho vai te olhar no rosto. Certo? E ele também vai demonstrar felicidade, tristeza, conforme a reação que ele tem com o ambiente. A estrutura esférica. E eu peço para vocês, por favor, se alguém souber algum lugar que vende essa bola de acrílico, me avisa que está dando um trampo que eu não acho em nenhum lugar. 15 centímetros de diâmetro, tá? Mas aí toda essa estrutura esférica eu vou começar a fazer, porque se eu der um carrinho na mão do meu primo, a primeira coisa que ele vai fazer é arrancar a roda. Certeza. Então, precisa ser alguma coisa que ele possa pegar, mas ele também não tenha partes móveis, né? Seja mais seguro para ele brincar. E aí, está vendo essas partezinhas internas e tal, que esse cara fez de metal? Eu vou começar a construir uma impressora 3D para imprimir as peças em 3D e fazer essa parte interna. Tá? Já tenho todas as peças, depois quem quiser, eu vou fazer a impressora 3D usando drive de CD-ROM reciclado. Então, quem quiser dica de como faz isso e tal, só perguntar. E aqui eu gostaria de colocar uma reflexão para vocês. Quando eu me formei, lá em Engenharia da Computação, a gente faz um juramento. E nesse juramento a gente fala mais ou menos assim, né, que eu não vou me deixar cegar pelo brilho excessivo da tecnologia. E eu vou sempre me lembrar que eu trabalho pelo bem do homem, né, do ser humano, e não da máquina. Eu acho que a tecnologia ela é o superpoder do ser humano. É uma coisa real, a gente está vendo acontecer. E assim como nas histórias em quadrinhos e tudo mais, onde a gente tem heróis e vilões, na tecnologia a gente também tem quase isso. Tem as pessoas que trabalham por um propósito, para ajudar o ser humano, e tem as pessoas que trabalham por dinheiro. Pensamento assim, exclusivo em tipo, como que eu subo mais rápido na carreira, como que eu ganho mais dinheiro. Para elas isso é sucesso. Mas eu acredito de coração que essa sala aqui está repleta de só heróis. Meu muito obrigado.